Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Enfermagem e Políticas em Saúde Pública e nesta aula nós vamos trabalhar o item 2, Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos lá? Bem, o que é o Sistema Único de Saúde ou o SUS? Entenda que o Sistema Único de Saúde é um sistema muito amplo, literalmente muito amplo, que está no seu dia a dia em todas as ações que você realiza, com alimentação, com proteção, com promoção de saúde. Se você não entendeu muito bem isso que eu acabei de dizer que está com você no dia a dia, ao decorrer dessa aula você vai compreender toda essa magnitude, ok? O SUS, então, ele é um sistema que veio literalmente incorporado pela Constituição Federal. Lá no artigo 198 da Constituição Federal, traz os seus preceitos de ações e serviços públicos de saúde, que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem também um sistema único, para ser um único sistema, para não existir um sistema lá no Pará, um sistema lá no Mato Grosso do Sul, um sistema lá em São Paulo, de maneira diferente, que não seja regionalizada nem hierarquizada, ou seja, que não tenha parâmetros nenhum. E o SUS veio justamente nesse tipo de sentido, reformulando todo o processo de saúde que tem histórico no país, justamente para se existir um sistema que fizesse praticamente quase tudo, de promoção, proteção, recuperação do paciente. Então, desde o início de um mal, de um agravo à saúde, de uma doença, até a recuperação, a reabilitação, todo esse processo tem aí ações do SUS, ok? Quais são as seguintes diretrizes lá da Constituição? Descentralização, então ter unidades descentralizadas, isso significa se eu tenho uma cidade muito populosa, muito extensa, ser descentralizado em ter vários locais nesse município. Por exemplo, se eu tenho vários municípios em um estado, eu ter aí também níveis de assistência em vários locais, em vários municípios desse estado, e nesse sentido, de maneira também descentralizada. Uma questão importante sobre descentralização é os níveis de saúde. Então nós temos a atenção básica, nós temos a atenção intermediária e nós temos a alta atenção à saúde ou atenção de grande complexidade. Nesse sentido, atende lá, por exemplo, cirurgias, transplantes, nesse sentido. O atendimento ele deve ser integral, que é um dos princípios do SUS, que significa o que o atendimento integral? O atendimento desde o início da doença até a recuperação do paciente. Em todo o processo, o atendimento tem que ser feito pelo SUS. Isso significa o quê? Se for somente uma gripe, por exemplo, e a pessoa estiver se sentindo mal, ela procura o serviço de saúde tem que resolver o problema dela, atender de maneira integral aquele escopo de doença que ela está apresentando naquele momento, ok? Então, desde o início até a recuperação. Se for problemas mais complexos, por exemplo, dali, era um problema de renal, por exemplo, e desse problema renal houve uma falência renal e essa pessoa precisou fazer uma cirurgia para retirar um dos rins, por exemplo. Ok? Então, desde a primeira consulta de orientação, vem os exames diagnósticos, os riscos, exames de risco para fazer a cirurgia, faz a reabilitação, orientação e aí ele volta para a atenção básica para fazer o acompanhamento com essa nova perspectiva de vida. Então, nesse sentido, entende-se esse princípio da integralidade. A saúde ela tem que ser do início ao fim, integral, bancada pelo SUS. Outra questão bastante importante é que a gestão do SUS, ela deve ter a participação popular, ok? E aí nós temos conselhos de saúde em níveis locais, em níveis regionais e em nível nacional, os conselhos de saúde, e você pode participar dessas reuniões do conselho de saúde na unidade básica mais próxima de você. Você consegue ver essas informações de quando são as reuniões, onde acontecem, ok? E lá discute-se os problemas do SUS. E desses problemas que acontecem no SUS, naquele nível de saúde, eles são levados para níveis maiores, ou seja, regionais e municipais. E aí os conselhos municipais de saúde fazem a discussão e organizam o sistema de saúde de maneira mais prática para aquela população em específica. E isso cresce também para estadual e nacional,
para que todo o processo de saúde ele seja igual no Brasil inteiro. Então, às vezes, um problema que acontece lá no Rio Grande do Sul, discutido e colocado em prática algumas ações, ele pode servir de exemplo lá para o nacional e começar a resolver problemas do Brasil inteiro. Nesse sentido, então, o que nós temos? Que a participação da comunidade ela é muito importante para a gestão do SUS, para o desenvolvimento dessas ações. E ainda nós temos que todo esse sistema de saúde ele será financiado por 3 entes: os municípios, o Estado e a União, que é o nível federal. Então, municipal, estadual e federal. Esses 3 entes vão bancar o SUS, ok? O SUS ele é de graça, ele é gratuito, ok? Bancado com verbas vindo dessas esferas governamentais e outras fontes também de financiamento. O que nós temos então? Apesar do SUS ele ter sido definido lá na Constituição, só houve, na verdade, uma lei para estruturar e começar a colocar em prática todo esse escopo que eu estou dizendo aqui para você, lá em 1990, com a Lei 8080. E existe também uma outra lei que trata das questões a respeito de financiamento e da participação popular, que é a Lei 8142, que é um aspecto de outra aula. Então, a Lei 8080 ela traz destrinchadamente esses tipos de articulações, que é o que a gente está vendo nessa aula. Essa lei, então, ela define o modelo operacional do SUS, como que vai ser tudo isso na prática, ok? Propondo aí uma forma de organização e funcionamento, e algumas dessas concepções a gente vai ver agora. Vamos lá. O que nós temos, então, de caráter importantíssimo sobre a Lei 8080? Ela dispõe sobre as condições para promoção, para proteção e recuperação da saúde. Essas três palavrinhas você deve gravar, que é muito importante. O que eu faço de ação de promoção? Se eu fizer uma palestra numa comunidade, por exemplo, ou numa escola, ou numa unidade básica de saúde, falar de hipertensão arterial e alimentação saudável, eu estou promovendo a saúde daquelas pessoas porque eu estou passando uma mensagem, algumas ações e orientações sobre esse tema que é importantíssimo para os hipertensos, no sentido deles mudarem a perspectiva de vida deles. Então, nesse sentido, eles praticando, eu, com essas ações, consigo promover a saúde deles. As ações de proteção, quero que você imagine, por exemplo, a vacinação. Tem aí uma epidemia de doenças, a Fiocruz, junto com outros órgãos, elabora uma vacina específica, pega o exemplo da dengue, e que está em pesquisa, por exemplo, a vacina da dengue, e articula para desenvolver essa vacina para todas as pessoas no Brasil, com faixa etária, de acordo com alguns parâmetros específicos, ok? E aí o que nós temos? Isso aconteceu com a polio, por exemplo, e o Brasil erradicou totalmente a poliomielite. Então, nesse sentido, faça ações de proteção, de barreira, que vão ser de barreira para a população. E também as medidas de recuperação, que é aqueles casos hospitalares. Infelizmente, o mal agrava a saúde daquela pessoa, desenvolveu complicações que ela precisou de internação para se recuperar. Precisou fazer uma cirurgia plástica, precisou fazer uma cirurgia reparadora, precisou fazer uma cirurgia para retirar algum órgão, por exemplo, ou reparar algum órgão. Então, nesse sentido, ok? Estabelece os quesitos aí importantíssimos das condições de promoção, proteção e recuperação à saúde. Outra questão bastante importante é que a saúde é um direito fundamental do ser humano no Brasil. A saúde é um direito fundamental e é dever do Estado prover e organizar toda essa estrutura. Outra questão bastante importante é que os níveis de saúde eles expressam as questões relacionadas às questões sociais e econômicas do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, ok? Então existem condições e determinações que influenciam no aspecto de saúde da pessoa. A alimentação é uma delas, por exemplo. A renda é outra delas. Então o que significa? Se ele tem uma baixa renda ou nenhuma renda, como é que ele vai se alimentar? Comprando alimento, por exemplo. Ok? Se ele não produz, se ele não tem para onde produzir e tudo mais. Então é nesse sentido que esses condicionantes e determinantes influenciam nas quesitos de saúde. Então nós temos alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, que também entra aqui, transporte, lazer, acesso a bens e a serviços essenciais. O conjunto então das ações, de saúde, elas são prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. É por isso que você vê que existem unidades básicas de saúde que estão ali num restrito local, por exemplo. Nós temos unidades 24 horas que pegam um amplo
raio de bairros, por exemplo, e existe às vezes 1, 2 ou 3 hospitais em grandes centros, ok? Em cidades maiores, dependendo das cidades, alguns hospitais para vários bairros ou uma cidade inteira. Então eu quero que você entenda que às vezes são municipais esses serviços de saúde, são estaduais, mantidos pelo Estado, organizados pelo Estado, geridos pelo Estado, e também pela União, como os hospitais universitários federais, ok? Então, nesse sentido, nós temos aí que vários órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais atuam nessa administração direta e indireta. Bem, quais são os objetivos, então, do sistema de saúde? Objetivos: identificação e divulgação dos condicionantes e determinantes. Você, porventura, possa não ter essa ideia, mas muita questão que a gente está dizendo aqui é feito um estudo grande, gigante, tanto no Brasil como fora do Brasil, para se instituir uma política de saúde, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar a pessoa desde o nascimento no seu crescimento e desenvolvimento. Existem vários aspectos que estão ligados aqui ao recém-nascido, por exemplo, que se ele não for bem nutrido, ele pode, se ele não for bem alimentado, né? Ele pode, por exemplo, começar a ficar doentinho por conta das questões de nutrição e proteção que o leite materno provê e também as questões de desidratação, ok? Porque o leite vai ser o único alimento que ele vai alimentar, o aleitamento materno. Então, nesse sentido, essas duas questões, elas podem trazer a mortalidade daquela criança, daquele RN. E isso são fatores que influenciam sim a saúde. São fatores condicionantes determinantes, por isso a alimentação está ali. No desenvolvimento, aí vem estudos e colocam a perspectiva de algumas regras específicas para a população. O aleitamento materno, por exemplo, ele é exclusivo, é só peito, só leite materno, até os 6 meses de idade, por exemplo. Isso é uma política da Política Nacional de Saúde da Criança. Então, a identificação e divulgação disso favorece várias outras questões, como a formulação de políticas de saúde, como eu acabei de dizer nesse exemplo. E a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, naqueles exemplos que acabei de dar nas telas anteriores. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde execuções de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica, inclusive farmacêutica. Vou dar alguns exemplos rapidinhos aqui. O que é importante para você a respeito da vigilância sanitária? Imagina você que o SUS ele está todo dia junto com a gente. Você vai ao açougue e compra carne para fazer um almoço, para fazer um jantar, ok? Essa carne, ela foi inspecionada por quesitos de vigilância sanitária, seguiu regras de inspeção, foi liberada para a venda, saiu do abatedouro lá, do abatedouro frigorífico, foi para o supermercado e o supermercado no açougue fez as tratativas específicas, o açougueiro também tem as suas regras específicas de vigilância sanitária para atuar e ele vendeu esse alimento para você. Então, nesse sentido, as ações de vigilância sanitária estão com a gente diariamente na alimentação da gente. A gente não come todo dia. Então, nesse sentido, toda alimentação que chega até a gente, de uma forma ou de outra, ela passou por inspeção ou alguma liberação daquela instituição que vendeu o alimento pela vigilância sanitária. Outros quesitos a respeito da vigilância epidemiológica, a vigilância epidemiológica faz estudos. Então, por exemplo, se a água não está boa, da onde vem essa informação que a água não está boa, que está chegando na água encanada nas pessoas? Aspectos de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, fazem esse levantamento, acompanhamento e essas pesquisas. Então, nesse sentido, elas trabalham em conjunto e as informações vão chegar para a população dizendo que determinada região tem um surto, por exemplo, de tuberculose. Determinada região tem um surto, por exemplo, de gripe. Nesse dengue. E nesse sentido, as ações de vigilância sanitária vão passando essas informações, fazendo os estudos e todos esses processos, o dado que eu tenho, a informação dos surtos, elas vão fomentar muito ações específicas naquele local para evitar dispersão, tratar as pessoas e tudo mais. As ações de saúde do trabalhador, o SUS então ele rege também algumas questões amplas e o Ministério do Trabalho, o atual Ministério da Economia, estabelece normas específicas para gestão e também o cuidado da saúde do trabalhador. E as questões de assistência terapêutica até farmacêutica, o fornecimento de medicamentos, por exemplo, ok? Outras questões, quais são os princípios e diretrizes do SUS? Universalidade de acesso, ok? O acesso ele é para todas as pessoas em todos os níveis de saúde.
Então, qualquer pessoa brasileira ou naturalizada no Brasil tem acesso à saúde independente do nível de saúde. Ok? Se ela precisar de uma vacina, ela vai ter de graça. Se ela precisar de uma cirurgia, ela vai ter de graça. É claro que existem vários processos relacionados à organização disso. Então, pode ser que ele não seja imediatamente agora. Dependendo da situação, será agora, porque, por exemplo, pode ser uma emergência. Outras questões, outros princípios. Integralidade de assistência, o atendimento integral. Lembra do começo até o fim, a recuperação dessa pessoa. O atendimento tem que ser integral pelo SUS. A preservação da autonomia das pessoas em defesa da sua integridade física. Ela tem autonomia sobre o próprio saber, sobre o próprio ser. Outras questões importantes. Igualdade de assistência. Se eu preciso de um tratamento para hipertensão e meu colega precisa de tratamento de hipertensão, nós dois teremos igualdade de assistência, no sentido de fornecimento de suporte, medicamentos e tudo mais. Não quer dizer que a igualdade vai ser tratamento igual para todo mundo, ok? Eu vou lá e só o médico naquele posto de saúde só prescreve tal medicamento. Depende, porque às vezes a farmácia e a política está ligada a alguma questão específica que naquela região há necessidade ou existem casos específicos somente para aquele tipo de situação. E aí, em casos eventuais, sim, se dará aí medicação diferente, claro, porque as ações são diferentes. Direito à informação, então toda pessoa tem direito à informação do seu prontuário de saúde, é só ela pedir, ok? Simplesmente assim. Ela tem direito a cópia das informações e tudo mais. Direito à divulgação, às questões de divulgação de informação, então o SUS ele deve divulgar informações sobre os aspectos de saúde no Brasil. E isso acontece por boletins epidemiológicos, por exemplo. Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, aquele caso específico que a gente estava dizendo sobre surtos de tuberculose. Então, esses dados todos eles vão servir literalmente para estabelecer prioridades nessas regiões, então vai ter ação de prioridade nessas regiões para isso. E isso vai favorecer também as questões relacionadas a determinação e proteção e recuperação dos pacientes, das pessoas. Participação da comunidade, que é aquela questão que eu disse dos conselhos de saúde. Descentralização político-administrativa, com direção em cada esfera do governo. Então, tem um município que faz uma gestão, o estado que faz outro nível de gestão e a União que faz um outro nível de gestão. A integração em nível executivo, então, está ligado sempre à questão de saúde com os níveis executivos, político-administrativos, aí, relacionados à saúde, meio ambiente e saneamento básico. Conjugação dos recursos financeiros, então o recurso que vem lá do SUS, lá do ente federal, virá também do ente estadual e o município também dará a sua contrapartida. Então vem dessas três fontes e outras fontes, mas ficará num único repositório, que é um fundo, geralmente um fundo municipal de saúde, fundo estadual de saúde, de onde vem esses recursos, e dali só vai sair para as ações específicas de saúde. Outra questão importante é a capacidade de resolução. O SUS ele deve ter capacidade de resolver o problema de saúde das pessoas, ok? Evandro, eu precisei de cirurgia por conta de um câncer e um tratamento para o câncer, e fui primeiro numa UBS. A UBS não vai resolver seu problema, ok? Mas ali se inicia o processo de tratamento e atenção à saúde, fazendo com que te encaminhe para outra unidade que vá resolver o seu problema. Então a atenção básica, ela tem como metas também resolver alguns níveis de problemas. Ela tem que ser resolutiva naquele nível. Porém, algumas questões não vão ter na atenção básica. Exemplo, a quimioterapia e radioterapia, porque isso é atenção avançada, intermediária avançada. Tá claro? Então eu não preciso ter um aparelho de radioterapia, uma equipe de radioterapia e quimioterapia em cada UBS. Eu vou ter em unidades específicas em nível avançado, de maneira regionalizada, e quando alguma pessoa precisar de um tratamento e iniciar esse diagnóstico lá no SUS, na unidade básica, acontecem esses encaminhamentos. Organização dos serviços públicos e evitar a duplicidade, então é importantíssimo que a gestão do SUS evite a duplicidade. Então, se eu tinha uma prescrição de medicamento, por exemplo, e eu peguei numa unidade básica essa medicação, se eu for em outro local, o sistema tem que entender, o sistema de saúde tem que entender que eu já peguei essa medicação, tá? Por exemplo. Organização e atendimento público específico, especializado para mulheres que sofreram violência doméstica, isso é um princípio bastante importante também. Então deve ter aí dentro do sistema de saúde a especialização e uma organização para isso. E existe também aí o subsistema de atenção indígena dentro do SUS,
onde tem um subsistema mesmo de saúde específico para atenção indígena, ou seja, nas aldeias, em alguns locais espalhados pelo Brasil, existe um posto de saúde. E lá nesse posto de saúde existe lá um agente comunitário de saúde indígena e um agente sanitário também, que faz ações específicas. Ele mora naquela aldeia e ele faz ações específicas de saúde para aquela população. E quando ele precisar, vai ter uma unidade de referência dentro do SUS também, que atende outras pessoas não indígenas, para fazer, obviamente, todo o processo de saúde necessário daquele caso. E existe ainda o subsistema de atendimento de internação domiciliar, então a pessoa ela pode evoluir para de uma recuperação e precisar de um atendimento domiciliar, ficar internado em casa, e ela vai ter sim atendimento médico, de enfermagem, fisioterapêutico e atenção básica vai prover. E o subsistema também relacionado a acompanhamento durante o parto, pré-parto e pós-parto. Toda gestante tem direito a indicar um acompanhamento em todo esse processo, ok? Ela tem o direito e nenhuma instituição pode barrar isso. Quem ela vai indicar? Pode ser o pai, ok? Mas pode ser também outra pessoa. Ela tem direito, então, durante todo esse processo, a indicar uma pessoa, por exemplo, a estar junto com ela, até mesmo dentro do centro cirúrgico, por exemplo. Para finalizar, acredito que você tenha feito todas essas anotações importantíssimas sobre o Sistema Único de Saúde, principalmente a Lei 8080 de 1990. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.